Oi, meu nome é César e hoje eu vou te ensinar a ser poser de Star Wars, parte 2. Bom, se você começou a ver por esse vídeo, tem um primeiro, passa lá que você vai entender esse daqui também, senão vai ficar um pouco desconexo. Essa aqui é a continuação da série sobre Star Wars. Aqui a gente vai falar dos episódios 1, 2 e 3, que são da trilogia nova. Assim como os 3 primeiros episódios que a gente falou no outro vídeo falam da história do Luke, nesses 3 episódios vão contar a história do Anakin, o pai do Luke. O Anakin ele aparece desde o primeiro filme. Ele é uma criança escrava num planeta Tatooine, ele vivia com a mãe dele e era um escravo que trabalhava em uma loja que vendia peças de robôs, naves, etc. Ele é descoberto por alguns Jedi, é libertado por um deles, mas a mãe dele continua no planeta. Existe uma certa resistência para fazer o treinamento dele, porque como ele ainda tem uma mãe presa, sendo escrava, ele tinha medo de perder o contato com a mãe e tudo mais, aí aquele negócio do medo relacionado à força, os Jedi não concordam em treinar ele a princípio, porque falam que isso é perigoso, pode levar ele pro lado negro, que mais pra frente você vai ver que é verdade. Então, no primeiro filme, a história dele basicamente, ele começa o treinamento, no segundo filme você vê, já passou 10 anos, ele continua o treinamento dele, sendo treinado pelo Obi-Wan Kenobi, e começa a mostrar uma paixão que ele sente pela princesa Padmé. Eles acabam tendo um relacionamento escondido, já que Jedi não podem ter relacionamento. Qualquer medo relacionado à perda de familiares e tudo mais pode corromper. Então o Jedi ele tem que ser focado só na força. Isso aí parece ser um problema, porque o Anakin só vê a Padmé quando ele é criança. Ela é uma das que ajudam ele a sair do planeta onde ele é escravizado. Ele só vai reencontrar ela depois de uns 10 anos. E só de saber que ele vai rever ela, ele já fica todo, meu Deus, eu sou apaixonado por ela, eu pensei nela todos os meus sonhos, sabe? Tipo, eu não sei o que ele fazia, mas alguma coisa fortaleceu muito esse amor dele por ela. Então, mas você vai vendo que tipo, ele não se comporta como um Jedi deveria se comportar. O tempo todo ele tem um orgulho muito grande, ele se sente superior aos outros Jedi e não aceita muito treinamento. O próprio Obi-Wan fica alertando o Conselho Jedi de que pode ser perigoso, de que às vezes ele tá fazendo algumas coisas meio erradas. Tem um acontecimento que já mostra que vai dar bosta, assim, logo no segundo filme. Ele volta pra ver a mãe dele, ele descobre que a mãe dele não é mais escrava, ela se casou com outro cara, só que ela foi raptada pelos Tusken Raiders, que é o povo da areia. Ele vai pra resgatar ela, na hora que ele consegue chegar, ela já tinha sido chicoteada e tudo mais, e ela morre nos braços dele. Aí ele fica um pouquinho bravo e só mata todo mundo, já mostrando que ele tá indo pro lado negro da força, apesar de ainda continuar com o treinamento Jedi. Mais pra frente, quando ele já tá casado com a Padmé, ela tá esperando o filho dele, que depois você vai descobrir que são gêmeos, mas ele não sabe. Ele começa a ter sonhos premonitórios de que ela vai morrer no parto. E isso começa a aterrorizar ele, começa a querer achar uma forma de impedir isso. Só que o lado Jedi fala que ele não tem que tentar impedir a morte de pessoas próximas. Ele só tem que aceitar que isso é um processo natural. Só que ele não aceita, ele tem aquele problema do medo muito forte. Aí o Palpatine, que até então ainda não se revela como Sith, começa a influenciar ele, falando que o lado negro da força tem poderes que os Jedi não possuem, que existem histórias de pessoas que conseguem manipular a vida e trazer pessoas amadas de volta para a vida, e aí com isso ele vai indo pro lado negro. No final do filme ele acaba se rendendo e ele é convertido no Darth Vader. Aí acontece tudo, ele promove a caça dos Jedi, ele faz um massacre das crianças que estão sendo treinadas para Jedi, e ajudam o Palpatine a instalar o Império. Nesse ponto dos primeiros filmes ainda não existe um Império. Aquilo que a gente viu que vai acontecer mais pra frente, que o Império está dominando, existe uma ditadura, não existe nada disso. O que existe é uma república, onde tem um Senado com representantes de cada planeta integrante da república. E aí as pessoas resolvem tudo democraticamente, levam as pautas para votação e tudo mais. Só que ao mesmo tempo existe uma federação comercial, que é uma união de alguns planetas, que começam a querer dominar parte da galáxia por eles mesmos. Começam a atacar alguns planetas. O que você vê mais é o planeta Naboo, que é o planeta da Padmé. Como a Federação começa a atacar a República, e a República parece não ter armas para se defender desse ataque, porque a burocracia está impedindo e tudo mais, o Palpatine, nesse momento, se coloca como um bonzinho. Ele se coloca como um dos senadores que querem ajudar a Padmé e os Jedi e tudo mais a prevalecer a República. E aí nesse ponto você percebe que existe uma diferença com relação à força mesmo entre eles.
Como os Jedi ainda não foram caçados nesse ponto, existe um Conselho Jedi e ele tem influência dentro da República, dentro da democracia, e eles são uma ferramenta diplomática nesse contexto também. Eles que muitas vezes são levados para conversar com a própria Federação Comercial. E do outro lado, a Federação Comercial é colocado desde o início de que o Lord Sidious, Darth Sidious, está comandando tudo o que acontece no lado da Federação. Como a Federação está atacando a República, começa a ter uma evasão de planetas e começa a fazer uma guerra separatista. Mas a princípio a República não tem um exército. Aí você descobre que na verdade tem um planeta que faz clones e que está fazendo um exército de clones que já tinha sido pedido há muito tempo pela República. Não é muito bem explicado a princípio o que aconteceu, só depois você vai entender um pouco mais. Aí que começa a Guerra dos Clones, que é o importante, o que é citado depois e tudo mais. É o que meio que divide as duas histórias. A República pega o exército dos clones e começa a contra-atacar e combater o exército da Federação. E com isso, em algum momento, o próprio Palpatine anuncia que o momento de guerra exige atitudes mais incisivas e mais imediatas. Então ele pede um voto de confiança para se instaurar um império e ele ser o governante enquanto for necessário. É aquele papinho clássico de golpe, né? O cara ele fala que precisa, algumas pessoas até veem que isso é um erro, mas a maioria vota e aí surge o Império Galáctico. Aí você entende tudo, porque o exército dos clones, eles são os Stormtroopers, que depois você vai ver no outro. É um pouco diferente, assim, mas você vai vendo uma similaridade nas roupas e tudo mais, que você vê que foi uma evolução. O que você tem no final é uma evolução, nos primeiros filmes, quer dizer, é uma evolução do que acontece agora. Você depois descobre que o Lord Sidious, que ele também é o Palpatine. Então, ele que incitou essa guerra, ele que comandou a Federação para provocar essa guerra para que ele pudesse subir no poder e dominar a galáxia. E aí, no momento que ele já dominou, ele executa todo mundo que estava no lado da Federação, porque já não é mais vantajoso, é perigoso para ele que os outros descubram essa trama. Isso é o que torna os 3 primeiros filmes um pouco mais complicados de se explicar, assim, porque ele fala sobre um golpe, enquanto o outro fala sobre uma luta de uma ditadura contra uma rebelião, esse aqui fala sobre um golpe. E aí o golpe envolve toda uma trama de fundo, de traições, que é muito complicado, é só você entender que existia uma federação que foi uma república que foi transformada em um império. E nesse momento, quem toma o poder desse império são os Sith, e aí eles destroem o Conselho Jedi, o Darth Vader como prova de que ele agora, o Anakin, né, como prova de que ele tinha realmente se tornado Darth Vader, tinha ido pro lado negro da força, mata todas as crianças que estão sendo treinadas para ser Jedi. Os próprios Stormtroopers matam todos os Jedi que estão lutando do lado deles contra a Federação, porque até então os Jedi achavam que aquele exército ia lutar a favor da justiça e tudo mais. E aí acontece a finalização do outro ponto. Como a Padmé estava grávida, ela não quer seguir o que o Darth Vader está fazendo, não concorda com ele, e ela abandona e tem os filhos, mas morre logo depois no parto. Dá a entender que ela morreu de desgosto, na verdade, não foi problema. Não, é realmente isso aí mesmo. Eles falam, ela está morrendo, ela perdeu a vontade de viver. Não é exatamente como ele tinha visto, de que ela ia morrer no parto, mas ela, por decepção do que ele teria se transformado, ela desiste de viver e morre. Só que aí ela tem 2 filhos, ela nomeia os 2, o Luke e a Leia, e aí os Jedi remanescentes e algumas outras pessoas ali que estavam naquele meio decidem separar os 2 gêmeos para que o Imperador não vá atrás deles. Os 3 primeiros episódios eles têm muito mais personagens, não dá pra falar de todo mundo, mas dá pra falar de alguns dos mais importantes e também fala dos nomes. O George Lucas ele tem um dom de escolher nomes engraçados. Aqui no Brasil, se você for ver a versão dublada e a legenda também das versões oficiais, ela foi mudada, porque a produção aqui viu que tudo teria um duplo sentido. Tem, por exemplo, o Mestre Dooku, se escreve mesmo, Dooku. Tem de tudo, além dos nomes bizarros mesmo, o Qui-Gon Jinn, tem a Padmé, um pouco mais normal, o Obi-Wan Kenobi, que é um nome que é um dos mais estranhos nos 3 primeiros, é um dos mais tranquilos, você falar assim, nesse. Qui-Gon Jinn, que eu falei, ele é um mestre Jedi e é ele quem treinou o Obi-Wan Kenobi, e é ele quem resgata o Anakin Skywalker da escravidão.
falar de um dos personagens e que se você for falar com algum fã, também é bom você já saber que ele existe, porque com certeza esse fã vai falar mal dele. É o Jar Jar Binks. Ele é um bicho muito escroto, um bicho sem função. Eu tenho muito ódio dele. Assim, eu até gosto dos 3 primeiros filmes, não é muito comum isso. Muitas pessoas não gostam. Mas o Jar Jar Binks é um bicho que não tem função, ele é mal feito, é feito todo em computador e você percebe que ele é feito em computador, sabe? Mesmo com a tecnologia da época, dava pra ter feito uma coisa melhor. E ele é sem graça, ele é forçado, foi feito pra atrair as crianças, mas é um bicho muito escroto. Dá vontade de desligar assim que ele aparece. Ele aparece bem no começo do primeiro filme e ele vai até o final do terceiro filme, mesmo não tendo função nenhuma no roteiro. Sim, sobre algumas cenas que são importantes, não tem exatamente cenas nesses daqui. Não é que nem no primeiro que tem a cena do Darth Vader e tal. Tem algumas lutas, as lutas são muito mais bem feitas, a computação gráfica ajudou muito, assim, a coreografia... Coreografia tá errado, né? Coreografia ou coreografia? A coreografia também ajudou muito. A evolução técnica dos primeiros para esses é muito grande. Fala sobre a transformação do Darth Vader mesmo, porque o Anakin ele ainda é aquele galãzinho. Até na hora que ele vira o Darth Vader, não tem nada de errado. Mas aí tem uma luta final contra o Obi-Wan. Os dois lutam num planeta de lava, e é uma luta bem plástica, assim, os dois pulando, quase caindo na lava e tudo mais. Só que aí que entra a parte de você entender por que o Darth Vader usa aquela roupa. Nessa luta, o Obi-Wan corta as pernas dele e um braço. Ele ainda pega fogo, quase morre. O Imperador pressente que ele tá correndo risco e vai lá pra ajudar. Mas na hora que chega já tá à beira da morte. Aí a solução que eles dão é colocar ele dentro daquele traje que tem um suporte de vida e troca os membros por membros robóticos e tudo mais. Então o Darth Vader, ele é o Anakin sem ser o Anakin, ele já é praticamente só uma máquina totalmente corrompida pro lado negro da força. Então, é isso, não sei se deu pra entender bem. Se ficou alguma dúvida, pergunta aqui nos comentários, eu vou tentar responder. Se tiver alguma sugestão de temas pra gente gravar vídeos, também deixa nos comentários.